Boa tarde, nós vamos abordar agora uma nova etapa do desenho técnico, onde nós vamos falar sobre projeto arquitetônico. E vamos começar com a frase de Abraham Lincoln, que diz assim: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou no caminho. Então hoje eu pretendo fazer uma abordagem bem ampla dos projetos que compõem um projeto completo, e ele é dividido em parte gráfica e parte escrita. A parte gráfica é composta por diversas plantas: planta de situação, localização, planta baixa, cortes, fachadas e todos os demais projetos complementares. O projeto elétrico, o projeto hidráulico, que trabalha com a água limpa, a entrada da água limpa na casa, o projeto sanitário, que aborda a água usada, o alarme, antena, telefone, porteiro eletrônico, etc. Todos os demais projetos. Ele pode ter também, o projeto arquitetônico, ele pode ter uma parte descritiva, que se chama memorial descritivo, que vai abordar materiais das janelas, tipo específico de piso, alguma informação que não pode ser dada no desenho. Em casas, em residências, não é muito comum a gente encontrar essa parte descritiva, mas ela pode fazer parte de um projeto. Então eu vou trazer aqui um projeto de uma residência de praia bem simples, é um projeto bem antigo, mas pelo fato dele ser simples, ele é bem ilustrativo. Então nós vamos começar pela planta de situação, que está na escala de 1:1000, é uma escala de bastante redução, e esse assunto escala eu vou tratar num outro vídeo. A planta de situação mostra a quadra e as ruas que fazem parte dessa quadra, que circundam a quadra, e localiza o lote ou terreno dentro da quadra. Então eu tenho como ver se ele é um terreno de esquina, se ele é um terreno mais para o meio, como é o caso desse aqui, e eu tenho como ver a medida. Nesse caso ele mede 12 por 25 metros. Muito importante na planta de situação também é a colocação da orientação solar. A orientação solar vai me mostrar que partes da casa vão pegar sol de manhã, que partes da casa vão pegar sol da tarde e quais as partes que serão menos ensolaradas. Por exemplo, aqui o norte está apontando para lá, a orientação solar sempre vai apontar o norte para cá. Então essa parte da frente aqui é a parte que vai pegar sol da manhã, porque é o leste para cá. Aqui vai pegar o sol da tarde, desse jeito aqui. E o norte vai ser a parte mais ensolarada no inverno, porque ele faz um percurso baixo, mais voltado para o norte, o sol. Então, a parte que fica para o sul, que é essa aqui, no inverno vai ser a parte que não vai pegar sol, que vai ter mais facilidade de ter umidade nas paredes e mais fria, porque ela vai receber o vento sul, que é o vento mais frio. Isso são informações bem importantes, principalmente para quem mora em apartamento, por exemplo. Porque às vezes a gente pode ter um apartamento que pega muito pouco sol, não é tão desejável, melhor é que ele seja mais ensolarado. A outra planta é a planta de localização. Ela tem uma escala de menos redução, essa aqui é 1:250, e ela pega esse lote lá em cima, ou esse terreno, e amplia então. E mostra onde a construção fica localizada dentro do terreno. Então eu posso ver aqui, por exemplo, que essa construção ela é colada na divisa da esquerda. Ela também vai mostrar, por exemplo, vai dar a distância que a construção tem daqui para frente, daqui para trás, e vai mostrar como é o telhado dessa construção. Nesse caso aqui eu tenho uma flecha que aponta para cá e uma que aponta para cá. Então eu sei que esse telhado é composto por duas águas, que sobe para cá e que desce para cá. E também aparece aqui na planta de localização essa linha tracejada. Essa linha tracejada é o beirado, ou seja, é a parte do telhado que avança para além da parede. Então a parede vai até a linha tracejada e o restante é o beirado, chamado beirado. Aqui eu tenho então a planta baixa é numa escala um pouco menos reduzida, 1:50 em geral. E eu vou fazer uma abordagem rápida aqui de tudo que faz parte da planta baixa, mas depois eu vou fazer um vídeo especial para ela também. Na planta baixa vão aparecer todas as paredes,
Como são contornos cortados, são com linhas bem grossas, vocês podem ver que é o que mais se destaca na planta baixa. Também devem aparecer na planta baixa todas as aberturas, as janelas e as portas. As janelas e as portas, que são as aberturas, elas também têm as medidas, a largura e a altura. Por exemplo, essa porta aqui tem 80 por 210 centímetros, então sempre a largura pela altura. A janela vai ter uma medida a mais, que é o peitoril, que é a distância do chão até o início da janela. Então a gente tem 140 de largura por 1,20 de altura por 90 de peitoril, que é a janela desse dormitório aqui, que é mais, não é tão alta como essa janela do banheiro, que é de 70 de largura por 60 de altura por 1,50 de peitoril. Ou seja, a janela do banheiro é mais elevada do que a janela do dormitório. Na planta baixa também deve ter todas as medidas, que são chamadas linhas de cota. Essas são as linhas de cota, são linhas bem finas sobre as quais estão as medidas, tanto da espessura das paredes como do tamanho dos vãos. Por exemplo, aqui 20, 250 é o vão do dormitório, 15 é a parede, 120 é o vão do banheiro e assim por diante. Essas medidas estão todas em centímetros. A gente não escreve a unidade de medida, mas deve usar sempre a mesma. Nesse caso aqui, ele usou o padrão de centímetros, então todas as medidas estão dadas em centímetros. Então devem aparecer todas as cotas horizontais e todas as cotas verticais, de forma que tudo fique identificado com suas medidas. Também na planta baixa deve aparecer o nome de cada cômodo, aqui dormitório, aqui também, junto com o nome a área, e a área sempre será a área útil. Por exemplo, esse dormitório tem 250 por 500 centímetros ou 2,5 metros por 5, e a área é 12,5 metros, ou seja, a área útil antes da parede, que é a área interna. Eu nunca considero o tamanho da parede para o cálculo da área. Isso significa que se eu calcular todas as áreas internas aqui, o resultado vai ser menor do que a área que a construção ocupa no terreno, porque ainda vai ter então sobre o terreno a adição da área das paredes. Nessa planta aqui não tem, mas pode estar citado o tipo de piso de cada peça também, porque quando se coloca o contrapiso, que é aquela parte de cimento que a gente prepara para colocar o piso em cima, ele deve estar adequado para a espessura do piso, para que no final, quando o piso estiver colocado, todas as peças estejam com os pisos nivelados, não pode ter um piso mais alto do que o outro. Então o contrapiso deve ser preparado de acordo com a espessura de cada piso que vai ser usado. Na planta baixa também deve ver a soleira, que é essa linha aqui, que deve ter em todas as portas externas, que é um degrau que a gente sobe quando entra na casa, para não acontecer que, se não tem esse degrau e tem chuva com vento, o vento arrasta a água da chuva para dentro da casa. Como tem o degrau, ele apara a água logo lá embaixo. Também faz parte de uma planta baixa o beirado, que é essa linha tracejada, que é exatamente aquela parte do telhado que avança nas paredes para proteger as paredes. Também aparece na planta baixa o nível, que são esses círculos aqui. Aqui é o chão, é 0. Do chão para o abrigo, isso aqui é uma parte aberta, só com cobertura, que se chama abrigo. Tem 15 centímetros, então é 0,15. Quer dizer que daqui para cá eu subi um degrau de 15 centímetros. E para dentro da casa tem um outro nível aqui que é 0,30. Significa que do abrigo para dentro de casa eu subi um degrau de 15 centímetros. Então, esse degrau aqui da soleira tem 15 centímetros de altura. Na planta baixa também deve aparecer os utensílios de banheiro, cozinha e lavanderia, para que se prepare a colocação dos canos, né? A instalação hidráulica e sanitária adequada. E por último, na planta baixa tem as linhas de corte. Sempre vai ter um corte transversal e um corte longitudinal. Nesse caso aqui eu vou falar um pouquinho desse corte CD, que é a próxima planta que vai aparecer. A gente corta nesse sentido e olha na direção da letra. Então vocês vão ver, é como se passasse uma faca e tira tudo fora.
e olha nessa direção ali que está apontando minha lapiseira. Então eu vou ver essa parede aqui da varanda, vou entrar pela janela da sala, vou ver essa parede grande aqui com a porta de um dormitório e do outro dormitório, vou entrar no banheiro, vou enxergar a pia, o vaso, o box e vou sair aqui pela janela do banheiro. Então aqui aparece o corte CD, a parede ali que a gente enxerga da parte de fora da varanda, a janela da sala, o vão da sala com a porta dos dois dormitórios, a porta do banheiro, a pia, o vaso e o box e a janela do banheiro. No corte só são colocadas cotas verticais, não se coloca nenhuma cota horizontal no corte. Também no corte aparece esse triângulo de madeira que se chama tesoura, que é a estrutura que sustenta o telhado. Então, nesse caso aqui, são várias tesouras, vários desses triângulos, que são interligados por ripas de madeira que correm nesse sentido, sobre as quais são assentadas as telhas. Também aparece no corte a parte de estrutura, que são as vigas e os alicerces que ficam embaixo das vigas. Cada parede é colocada sobre o alicerce, e sobre o alicerce é colocada a viga e daí a parede. Também aparece aqui o contrapiso, que é a parte de cimento sobre a qual é assentado o piso. Essas duas linhas estreitinhas aqui são o piso. E aqui dá para ver o desnível que tem da varanda até dentro de casa. Ó, a varanda é mais baixa, é mais alta do que o chão e é mais baixa do que a casa. Daí a gente tem também a fachada, nesse caso aqui foi feita a fachada da frente, que eles chamaram aqui de fachada principal. O desenho de fachada fica assim bem quadradão, mas se a gente lembrar, a janela do dormitório é na frente, entra um pouquinho na varanda, a janela da sala é um pouco mais para dentro, entra lá no abrigo, essa aqui é a janela da cozinha lá para dentro. E esse aqui é o telhado, que começa lá em cima e vem para frente desse jeito. Sempre a gente poderia fazer quatro fachadas, é como se fosse a vista externa da casa. Nesse caso, como é uma planta bem simples, foi feita apenas a fachada principal. Aqui então nós temos o projeto elétrico. O projeto elétrico é feito em cima da planta baixa, que são os dormitórios, os banheiros, a cozinha e a sala e a varanda aqui. Esses círculos aqui centrais, eles são os pontos de luz, o lugar onde vai ser colocada a lâmpada. Ele, em geral, é colocado no meio do cômodo, né? Esses círculos menores aqui são os interruptores, onde a gente liga as lâmpadas. Esses triângulos brancos são as tomadas. E esses triângulos pretos são as tomadas com mais demanda de energia. Nesse caso aqui são o lugar onde vai ser instalado o chuveiro elétrico aqui também e aqui a torneira elétrica da cozinha. Essas linhas aqui são os dutos ou os canos dentro dos quais vão passar os fios. Cada linhazinha dessas aqui é um fio, então aqui eu posso ver que tem 4 fios passando aqui dentro. E todos eles são interligados na caixa de disjuntores. E essa caixa de disjuntores é que recebe o fio principal lá do poste da rua. Esses dutos aqui que são os canos, são aqueles canos pretos, eles não são visíveis porque eles passam em cima do forro, então a gente não enxerga. E a última planta desse projeto é o projeto sanitário. Então aqui a gente tem os banheiros. Ele é antigo, hoje já não se faz mais assim, mas ele tem uma fossa séptica que recebe então a água usada e daqui a água vai para o sumidouro. Isso é feito sempre que não existe o esgoto cloacal. Na maior parte das nossas cidades não existe esgoto e é feito esse sistema, né? Mas se coloca hoje ainda filtros para evitar que a água volte para o solo contaminada. O sumidouro se chama também de poço absorvente e na verdade a água depois de usada ela volta de novo para o solo, ela é reabsorvida pelo solo. Então se ela não foi adequadamente, se a matéria orgânica não foi adequadamente decomposta, pode haver dessa forma a contaminação dos lençóis freáticos. Também nesse projeto tem o projeto hidráulico, mas ele não vai ficar muito visível para vocês. Mas aqui está previsto o reservatório de água,
Então a água vem da rua por cima, entra no reservatório e é distribuída para todos os lugares que têm necessidade de água. E nesses lugares aqui vai ter um registro geral ou de gaveta para isolar só aquela parte que precisa de manutenção. Então eu não preciso fechar lá na rua e desabastecer toda a casa se eu tiver que fazer uma manutenção, por exemplo, nesse banheiro. Eu desligo só o registro desse banheiro. Ele vem da caixa d'água e vai direto para esse banheiro por um cano e vai ter uma outra ligação que vai para esse e uma outra ligação que vai para a cozinha. Tá? Ele é um projeto, então, mais simples, são essas informações que tem nesse aqui. Quanto maior e mais complexa a casa, mais projetos vão ter que ser contemplados. Mas nesse aqui é isso aí.